Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Só aguardar um pouquinho o pessoal entrar aqui e a gente já dá início à nossa live. Pessoal, vamos dar início à nossa live hoje. Hoje a nossa convidada é a Yasmin. Yasmin trabalha aqui comigo na clínica e também trabalha em várias outras empresas. A Yasmin ela é multifunções, como a maioria dos empreendedores hoje em dia. A Yasmin, ela é psicóloga, especialista na área de terapia cognitiva comportamental e também é empresária nessa área da beleza, né? A Yasmin, ela tem uma clínica de estética, a Ela Clinic, e ela também é proprietária da Ela, que é uma especialista em depilação a laser, aqui de Cajuru, Divinópolis e região. Eu vou convidar ela para entrar, para a Yasmin se apresentar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Oi, Yasmin! Oi, gente, querida, como tá? Eu tô bem, e você? Graças a Deus. Yasmin, conta um pouquinho pra gente de você, para o pessoal te conhecer melhor. Vamos lá. Hoje eu sou psicóloga, sou formada basicamente para fazer 5 anos, né? Tenho especialização na terapia cognitivo comportamental. E hoje atuo na parte de relacionamentos, né? Relações no geral, tanto afetivas como familiares no geral. E hoje eu tenho também a clínica há 5 anos, 6 anos mais ou menos. Tenho a clínica em Divinópolis, que é uma clínica onde tem outra psicóloga, tem depilação a laser, tem estética, né? Tem nutricionista. E aí em Cajuru, que ela tem a nossa clínica também, com o laser, o laser para Cajuru daqui mais ou menos uns 5 anos, que a gente está aí nessa parceria. Né? Então eu vi esse lado do empreendedorismo aí há uns 6 anos, assim, juntamente com a psicologia, porque ser psicólogo também é empreender. Né? Então a gente também é autônomo, então a gente vive esse processo aí do empreendedorismo 24 horas. Assim, Entendi. Ô, Yasmin, tá um pouquinho baixinho, eu acho que é pelo fone. Será que consegue falar um pouquinho mais perto ou tirar o ficar muito, fone? você me fala, eu vou ficar sem fome. Ah, ficou Pode ótimo. ser? Ficou. Melhorou muito. Tem até uma moça que perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá? Vai ficar no meu perfil, a gente vai compartilhar ela lá. Depois, caso vocês queiram ver de novo, é só voltar que ela vai estar disponível para vocês, tá, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, né, de se empreender. A gente sabe que empreender não é fácil, né? Tem muitos pontos positivos, mas também tem alguns pontos negativos. Muita gente fica perdido quando acontece alguma coisa errada, quando dá alguma coisa errada e não sabe lidar. E a gente sabe que esse medo, esse desespero pode travar muito o empreendedor, né? Pode atrapalhar muito uma empresa a crescer, a dar novos passos. O que você pode ensinar para a gente? O que você pode passar para a gente aí sobre isso, para o pessoal aprender a lidar melhor com esse tipo de situação?
O que acontece, Isa? Hoje, para empreender, a gente tem que entender que não é só simplesmente abrir uma empresa. Não é? A gente precisa muito entender que quando a gente trabalha com o público, a gente está de frente com muitas questões. São pessoas de cultura diferente, pessoas que pensam diferente, né? São coisas que eu tenho percebido ao longo dessa trajetória da gente, que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade com regras. As pessoas elas têm um pouco de, né? Aceita ali inicialmente, mas se aquilo ali sai um pouco do controle delas, aquilo ali vira um problema. Certo? Então, assim, hoje em dia eu bato muito na tecla sobre a questão do atendimento e o fato de ter autoconhecimento. Falar sobre autoconhecimento, isso, todo mundo está falando sobre autoconhecimento hoje em dia, né? Virou, assim, a palavra-chave. Só que nem todo mundo sabe o que exatamente é isso. Não é só o se conhecer em si. O se conhecer tem várias ramificações, né? O que seria o me conhecer? No caso, trabalhar minha autoestima, entender os meus sentimentos, saber lidar com eles. Né? Ter sobre esse manejo sobre os meus pensamentos também, sobre a forma como eu me porto. Né? Então, o autoconhecimento ele é muito abrangente. E quando eu falo sobre abrir uma empresa, eu tenho que entender que esses impasses eles vão acontecer. E eu preciso estar forte emocionalmente para que eu possa lidar com essas questões. Primeira coisa, que ao longo da minha trajetória, né, e as meninas também, as minhas sócias, a gente foi entendendo que nada é pessoal. A gente tem que tirar muito isso, esse olhar, que a pessoa chega ali barracando comigo, fazendo qualquer coisa, eu tenho que entender que é muito sobre o que ela está vivendo, não sobre mim. Né? Mas às vezes a pessoa me engatilha, às vezes eu estou num dia vulnerável, às vezes acontece muitas coisas, mas por isso que é importante que a gente trabalhe esse fortalecimento emocional. Né? Eu preciso estar bem comigo mesmo e eu estar de frente de um olhar, porque quando eu falo sobre empreender, estar numa empresa e estar nesse lugar de dona, eu me vejo em um lugar de autoridade. Eu preciso passar para o meu cliente, para o meu paciente, que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho autonomia sobre o que eu estou falando. Né? Então é basicamente isso. E hoje em dia eu percebo isso. As pessoas elas não têm esse manejo de entender que vão acontecer esse tipo de problema, mas eu não tenho que acabar o meu dia, né? Eu não tenho que ficar mal com aquilo ali, como se fosse uma forma assim, não, aquela pessoa fez para me cutucar, aquela pessoa fez. Não foi. Né? Então isso é uma coisa muito, muito recorrente, porque eu até brincava muito, hoje em dia é raro eu falar, mas assim, trabalhem com o público, é muito bom. Né? As pessoas hoje em dia, às vezes, a gente passando por tanta coisa, né? A gente tá vivendo num mundo muito corrido, vivendo muito no automático. As pessoas estão no olhar assim, elas têm dificuldade de receber um não. As pessoas têm muitas questões com limite, né? Elas realmente não procuram desenvolver isso nelas. E isso, tipo, eu falo, eu como olhar de psicóloga, eu tenho uma visão, eu consigo enxergar no outro algumas questões. Eu consigo enxergar que muitas vezes alguma pessoa que entra, vamos falar no laser, a gente tem algum problema com alguma cliente ali que não soube entender a regra. Eu consigo entender ali o lugar que ela ocupou, a forma que ela falou comigo, exatamente o que aconteceu. Mas o público leigo não, né? Ele não vai entender. E aí é o que eu falei com você, geralmente a gente leva pro pessoal, a gente fica muito, muito bravo e acaba não fazendo um bom atendimento, porque eu levei mais algo para mim do que sobre minha empresa. Exatamente. Nem sempre é pessoal, né? E as pessoas têm que separar também. E entender que quando a gente está numa empresa, quando a gente está trabalhando, aquilo é sobre negócios. Aquilo não é pessoal. Seu amigo tá ali, se o seu amigo foi e aconteceu alguma coisa, foi o seu cliente, foi um problema com o seu cliente, não foi com o seu amigo. Não precisa levar, né, tudo para pessoal. A gente tem que saber separar para a gente manter as nossas relações. Isso é algo muito comum também, né, Isa? Quando mistura trabalho e amizade, né? Nem sempre as pessoas têm essa mentalidade realmente de saber, né? Separar realmente as coisas ali, de entender. Às vezes, Yasmin, foi muito ruim. Já aconteceu, amigas minhas de dicionário que não tiveram um bom atendimento, alguma coisa. Tá, vamos lá, me fala exatamente os pontos que você percebeu. Né? Tá, ok, vamos lá, vou no ponto. Eu vou na solução, vou na minha aplicadora, olha, não tá legal, vamos mudar a estrutura, vamos fazer diferente. Né? Então, eu acho que é isso. É essa questão, assim, é a adesão para a solução. É isso que a gente tem que começar a pensar. Né? Esse final de semana eu tive uma questão, tipo, comum, assim, a pessoa veio reclama. Tá bom, ok, ouvi, acolhi a sua dor e entendi. Mas o que você quer? Né? Vamos focar na solução agora? O que eu posso te ajudar? Né? Como que eu posso te ajudar? Né? Então, é isso. As pessoas, elas não estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas a barracar, fazer barraco, xingar, e as pessoas retrucarem isso. Né? E não, gente, calma, né? As coisas direcione, fale, né? Às vezes também as pessoas não sabem se comunicar, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, Isa, sobre a gente se comunicar mais assertivamente. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso.
né? Uma comunicação mais assertiva e também a gente tem que trabalhar a escuta. Né? A gente tem que ter uma escuta mais ativa também, para saber exatamente o que aquela pessoa está falando. Né? Ser assertiva mesmo é você olhar para aquela fala, ouvir, né? Você se comunicar de uma forma onde você seja pontual, respeitosa e uma forma como você se posicione. Para isso, eu não tenho que gritar, berrar, xingar, ou invadir o espaço do outro, ou machucar o outro porque eu não estou satisfeita. Entendeu? Então, eu acho que é isso. O autoconhecimento está basicamente ligado a isso, Isa. Quando eu estou bem comigo mesma, minha autoestima está boa, né? Eu estou entendendo ali minhas questões, eu tenho confiança em mim mesma, no meu trabalho. Eu estou falando aqui como empresária, né? Uma pessoa que recebe do meu cliente, né? Quando eu estou bem alinhada com os meus valores, né? Tá tudo bem aquela demanda chegar para mim. Eu sei que é desgastante, eu não vou ser hipócrita falar com vocês que não é, não. Às vezes a gente tem a mesma demanda várias vezes com a mesma pessoa, né? E aí aquele negócio que você mesmo fala, né, Isa? Tipo assim, a gente tem que demitir certos clientes também, a gente tem que entender que a gente tem que escolher a gente, escolher a nossa paz ali. Você percebe que aquele comando, aquele padrão, ele é repetitivo. Exatamente. Né? Então, por que eu acho que aquilo ali vai mudar? Né? Exatamente. Tem gente que não quer solução, né? Tem gente que para cada solução que a gente dá, a pessoa vem com um problema. E tá tudo bem também, porque tem pessoas que são dessa forma e aí a gente também tem que entender que às vezes não é esse tipo de cliente que a gente quer atender. E tá tudo bem, gente. A gente não tem que atender todo mundo. E a gente tem que ter esse conhecimento, esse discernimento de saber separar. E entender, o problema nesse caso não sou eu, não é na minha empresa, porque eu tentei melhorar, eu tentei mudar e me adaptar e ainda assim não foi suficiente. Então, essa pessoa não cabe nos valores, na proposta da minha empresa. Então, está na hora de mudar, né? E tem que ter essa comunicação, igual você falou, né? Muito bem assertiva, né? E tem que ser muito claro na hora de comunicar. É uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Quando as pessoas, às vezes, chegam com alguma queixa, a gente fala, que bom que fulano comentou sobre esse problema com a gente, porque ela deu a opção, né? E deixou a gente poder melhorar sobre aquele determinado assunto. Mas tem gente que mesmo falando, né? Reclamando de alguma coisa, a gente tentando se adaptar e mudar, a pessoa continua procurando outros problemas. E aí é da pessoa, gente. Infelizmente, não cabe mais a empresa ficar sofrendo por isso, né? E acho que entra muita questão de entender, assim, nesse mundo corporativo, de a gente entender que quando sai um cliente com esse padrão, com esse comportamento, a gente tem que entender que, às vezes, é realmente uma forma de a gente abrir o olho para alguns comportamentos que estão acontecendo ali na empresa mesmo, né? Algumas coisas, assim, a gente está sempre aceitando certas situações, né? É o jeitinho, vamos dar um jeitinho. Essa pessoa estão sendo muito maleável em certos momentos. E nem sempre a outra pessoa entende que ali às vezes é uma forma de acolhimento. Não, eu vou, tá tudo bem, né? Mas tem gente que entende isso com o quê? Passar por cima da gente, por isso que é importante o limite, né? Não é perder um cliente, é colocar limite num cliente onde ele não respeita o meu trabalho. Né? Então, mas eu tenho que estar muito forte comigo mesmo, Isa, porque realmente é aquela mentalidade, não vou perder mais um cliente. Não é perder, tira isso da sua cabeça. Se você fez um bom acolhimento, você trouxe a demanda daquela queixa, daquela pessoa, daquele cliente, daquele paciente, tentou solucionar aquela questão, né? Você conseguiu ouvir aquele paciente, né? Tentar mudar, fazer diferente, fazer alguma coisa, e mesmo assim não houve nenhum tipo de devolutiva dali de uma forma positiva. O que você está fazendo naquele lugar? Por que você ainda está assistindo num lugar onde não cabe? Não merece, você não precisa disso. Né? Mas é o que eu te falo, Isa, para chegar nessa mentalidade, você tem que trabalhar muito em você. Né? E nem todo mundo está disposto a isso. Eu falo muito com os pacientes aqui, eu puxo com a orelha horrorosa, porque eu falo assim, gente, não adianta vir na terapia, sentar aqui e ir embora e fingir que nada aconteceu. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Exatamente, Isa. Nem todo mundo está disposto a enfrentar a si mesmo, enfrentar suas questões. Né? Então, assim, igual eu falo, a gente está o tempo inteiro vendo pessoas muito reativas, Isa. Não sei se está sendo assim com você também né, na clínica, mas eu percebo isso o tempo inteiro. As pessoas, elas estão sempre querendo, né, sendo reativas real, tipo, xingando, brigando, né? Vou até contar o episódio que aconteceu com a gente aqui na clínica, né? A gente ficou de frente ali com uma situação que nunca tinha acontecido com a gente.
né? Foi assim, tanto tempo de clínica, eu nunca tinha visto isso acontecer dessa forma, porque a gente sempre teve um manejo muito legal, além de atendimento, mesmo tendo alguns clientes que às vezes realmente não quiseram continuar, ou a gente teve algum impasse ali, enfim, a gente nunca tinha se dado, nunca tinha ficado de frente com uma situação como essa. Né? A gente, no laser, temos regras, desde quando começamos o laser. E essa forma de lidar com o laser foi uma coisa que deu muito certo, que funcionou muito bem no laser, tanto aqui em Divinópolis como em Cajuru. E esse impasse foi o seguinte, né? A gente tem essa questão, né, de cobrar um valor antes, para a segurança do horário e tudo mais. E uma certa pessoa não sentiu, né? Tipo, ela não sentiu que ela deveria respeitar o meu trabalho e ela simplesmente falou que ela tinha um compromisso um dia antes. Nós confirmamos o laser 2 semanas antes dele, para a organização de todo mundo. É uma coisa que também funciona muito. Né? É uma coisa que foi confirmado, direcionado, tudo certinho, e a pessoa ameaçou expor na rede social, né? No caso, assim, tentando manchar a nossa imagem. Né, de uma forma que ela trouxe demandas que não existiram, que não aconteceram, né? E naquele momento ali, o que a gente pensa? Qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Errou, né? Ela foi pra rede social, ela foi falar, porque todo mundo acha que tem voz nesse lugar, né? De falar mal, porque é assim, né? Quando é bom demais, demora a crescer. Mas quando é pra falar mal, expande, né? De uma forma surreal. Então, naquele primeiro momento ali, tô sendo bem prática com você, naquele primeiro momento foi um susto para mim, eu fiquei um pouco, né, sem saber muito bem como lidar com aquela situação. A gente já tinha feito todo o acolhimento, né, direcionado, mostrado, só que a gente bateu de frente com o quê? Lidamos com regras, essa pessoa não soube lidar com regras. E a minha empresa precisa dar regras, senão ela acaba. Né? Se eu não lidar com ela da forma onde eu sei quais são os meus gastos, o que eu pago, o que eu preciso para fazer com que aquele negócio funcione, porque as pessoas não sabem, né, Isa? O contrário, né? Elas acham que é só chegar lá e fazer o laser e pronto, acabou. Né? E não é. Entendeu? Então, ela não entende aquilo ali, mas eu estou o tempo inteiro, não, tá tudo bem. Ela não tem obrigação de entender também, mas eu estou sempre mostrando para ela como que funciona. Né? E foi a exposição, então no primeiro momento foi um susto, porque eu nunca tinha passado por aquilo ali, mas ao mesmo tempo foi... eu entendo o meu posicionamento, eu não invadi o espaço de ninguém, eu não estou sendo desonesta, estou sendo transparente, então tá tudo bem. Né? Tanto que não houve nem reação da nossa parte, né, Isa? A gente só... A gente tinha tudo claro, tudo havia sido conversado antes. Tanto que quando a gente foi conversar, né, quando a gente foi falar, porque a gente troca a informação para a gente poder estar ciente do que está acontecendo. Exatamente. Quando a gente foi conversar, a gente chegou a um acordo que estava tudo certo. E as pessoas têm que entender também, gente, que tem regras. E uma coisa que eu, como gestora, assim, eu falo muito para as pessoas, gente. Se na sua casa tem regras, aqui é como se fosse a minha casa. As regras são minhas. Se você escolheu vir fazer as coisas com a gente, os procedimentos com a gente, e eu te passei as regras e você aceitou, não tem por que depois você vir questionar e brigar comigo por uma coisa que você já foi avisado antes. E uma coisa simples, né? Que é, por exemplo, essa questão de o pagamento de um determinado valor adiantado para reservar um horário de um aparelho que é alugado em datas esporádicas. É um caso extremamente específico. É um caso muito específico e foi abordado antes, foi conversado antes, ela não foi pega de surpresa. Exatamente. Então as pessoas têm essa dificuldade mesmo de entender, né, sobre as regras do outro. Elas acham que gritar vai dar resultado, como se fossem crianças birrentas, né? Crianças feridas e birrentas. Isso, e a vida não é assim. É exatamente isso, entendeu? Então, assim, nós poderíamos ter tido a mesma reação. A gente poderia ter ido lá, porque a gente tem milhões de provas, prints, tudo. Eu poderia ter ido lá exposto, né, para eu poder resguardar a minha empresa. Só que, gente, é uma coisa, nem tudo precisa dessa reação, certo? Eu acho que a gente tem uma cartela de cliente muito bem consolidada. As pessoas sabem como a gente trabalha, né? O mesmo mecanismo que eu trabalho no laser, eu trabalho na psicologia, meus pacientes estão aí, eles podem falar, né? Sempre isso, é uma transparência muito grande. Confesso pra você que eu não gosto nem de contrato, que o Rodrigo não me escute, mas eu não gosto nem de contrato, porque eu acho que isso aqui pra mim é muito mais importante, Isa. Tudo que é combinado não sai caro, né? Então, é isso. O meu contrato com os meus pacientes é todo falado. Eles têm o maior cuidado de desmarcar uma sessão antes,
Quando eu preciso desmarcar também, tem toda uma conversa sobre aquilo ali. Quando eu percebo, peraí, eu acho que eu preciso mudar um mecanismo aqui, eu mudo, mas sempre entendendo e respeitando o meu paciente. Né? Na empresa, ela é do mesmo jeito, é o mesmo mecanismo. Tanto que eu estou sempre de frente com essa questão da resolução, né, de problema ali com o cliente. Porque eu tenho esse mecanismo mais fácil da fala. Né? Eu tenho a facilidade de, de acolher aquilo ali, mesmo sabendo que tá errado, não vai ser, né? Não vai ser dessa forma, mas eu tenho a facilidade de mostrar para aquele cliente que aqui tá tudo muito bem estruturado. É dessa forma que eu trabalho. Desde o primeiro contato, os clientes sabem que é assim. Obviamente, imprevistos acontecem. Por isso que a gente também tem que entender que eu também vou ter que ser maleável nessas situações. Né? Então, só que pra gente chegar num lugar desse, eu preciso muito estar bem comigo mesmo nesse processo de entender que imprevistos vão acontecer, vai sair do meu controle, porque nem tudo está, porque o programa é o dia inteiro e aquilo ali saiu totalmente da forma como eu tinha me organizado, certo? Então, mas não tem que ser como se fosse um balde de água gelada e acabou meu dia, sentei e vou chorar aqui. Não, eu preciso aprender a lidar com o impasse da vida. Aprender a lidar, que ainda mais quando a gente lida com outras pessoas, eu controlo a mim, o outro não. Exatamente. A gente tem que entender o que é nosso, o que não é, e tá preparado, né? Para tentar estar preparado para tudo e entender também que nem tudo vai sair, às vezes, conforme o que a gente planejou. E está tudo bem, né? Essa é uma das coisas mais difíceis para a gente entender, principalmente para pessoas assim que são muito organizadas, que tentam ter muito controle sobre as coisas, principalmente dos negócios, entender que às vezes as coisas vão fugir do controle e está tudo bem. Está tudo bem. Faça o melhor que você pode fazer, né? Dê o seu melhor sempre que der, mas às vezes vai acontecer e tá tudo bem. Ninguém precisa ser perfeito o tempo todo, né? Sim. Então, assim, a gente não pode normalizar o lidar com o outro ser um problema, né? Tá todo mundo. Eu não posso normalizar isso. A única coisa que eu preciso olhar é pra mim. Eu peço que o meu cliente me respeite, mas eu não respeito minha empresa, eu não tenho as regras que eu coloco nela. Né? Eu mesma não tenho uma confiança na hora que eu vou posicionar, que eu vou colocar aí as minhas regras. Então, como é que o outro vai me olhar, mas vai me respeitar daquela forma, sendo que eu mesma estou naquela... Não sei direito se eu vou, se eu não vou, tô com medo de perder meu cliente. Então, assim, não, gente, é realmente olhar para o negócio de vocês como algo de vocês, que vocês estão construindo, né? Que é uma construção de vocês todos os dias, né? Vocês estão ali batalhando, empreendendo, as pessoas acham que é só simplesmente abrir. Gente, a gente passa por coisas. Se a gente for contar para vocês aqui 90 horas de live, porque é muita coisa, são acontecimentos o tempo inteiro, é uma coisinha que acontece. Eu fico brincando, empreendedor não tem um minuto de paz. Porque uma semana é um negócio, semana é outra, e tá tudo bem, é isso. Eu, pelo menos, eu gosto desse movimento, eu vivo isso muito bem, porque eu realmente me identifiquei nesse lugar. Tanto com a psicologia, porque eu me vejo na psicologia assim, até morrer, não tem como. E o empreender também, eu me vejo nesse lugar por tudo, Isa, pelo posicionamento, pelo que eu tenho construído durante todos esses anos, porque eu vejo na prática essa questão, eu não gosto muito dessa palavra, mas o sucesso mesmo, as coisas crescerem, desenvolvendo, me desenvolvi muito emocionalmente, né? Maturidade emocional, assim, é outra coisa. Eu acho que você lembra, Isa, no começo, como que era essa questão assim, de estar de frente ali com o cliente, porque era muita coisinha. Não. Né? Muitos questionamentos, né? A gente estava sempre de frente ali de umas problemáticas assim que né? Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente já teve que parar para entender o problema e falar assim, isso realmente é um problema? Não é possível que isso é um problema. Porque às vezes tem coisas que eu acho que é um problema e você vendo por fora nem é tão grande assim. Às vezes é um problema desse tamanho que eu tô vendo desse tamanho, né? E um olhar por fora, né, um olhar diferente, ajuda nisso também, até para a gente conseguir ver as coisas melhores, né? E a gente tem que entender isso. E se você não sabe lidar, procure pessoas que vão te ajudar a lidar com isso, né? O delegar também, né, Isa? Tem certos momentos que a gente precisa também, não sobrecarregar em certos momentos e delegar porque eu vou ser bom em alguma coisa. Eu sei que eu sou bom em alguma coisa, então às vezes é melhor eu me fortalecer naquele lugar, me desenvolver naquele lugar,
e deixar para o outro que ele faça aquela outra parte que às vezes está desestruturando, está te deixando mal, não tá fazendo com que você consiga desenvolver a outra parte da empresa que precisa, né, fluir, digamos assim. A gente tem que ter essa mentalidade também, né? Não só que se eu não fizer, ninguém faz. Né? Isso aí já não. Hoje em dia a gente não pode fechar a cabeça em relação a isso. Tem que fazer. Né? A gente não pode fechar, porque aí acaba gerando muita cobrança, né? A gente fica se cobrando demais para poder sair no lado da perfeição, e a perfeição não existe, né? Então acaba gerando muita coisa. E isso é extremamente ligado ao que eu falei com você, autoconhecimento. Eu já te falei várias palavras que são unificações do autoconhecimento. Não é só conhecer assim, é muita coisa que a gente está para desenvolver dentro desse olhar, né? Tanto como empreendedor, como pessoa também, no nosso dia a dia, nas nossas relações, enfim. Exatamente. A gente tem que se conhecer como um todo, né? Se eu sou uma boa pessoa, eu acabo sendo uma boa profissional e tudo consequentemente, né? Eu vou sendo boa como um todo. E esse autoconhecimento, ele tem que começar de algum lugar, né? A gente tem que começar a procurar se entender o que a gente realmente é, o que a gente quer, para a gente poder seguir um norte. Eu até tinha preparado umas perguntinhas aqui para te falar, e uma das que eu deixei aqui, que é muito importante, a gente até falou um pouco sobre isso e eu quero até voltar nela. O fato de você ser psicóloga, Yasmin, você acha que ajudou nessa fase do empreendedorismo? Você acha que te deu um olhar diferente sobre tudo isso? Facilita um pouco para você? A psicologia me dá um olhar mais acolhedor, me dá um olhar mais que eu consigo definir ali quando está sendo algo para prejudicar, quando não está, quando é algo mesmo do que eu falei. Isa, se eu for olhar para todo cliente, o que é a demanda dele por trás daquela fala, aí eu já diagnostiquei Cajuru e Divinópolis inteiro. Mas não é assim que funciona, porque naquele momento eu preciso me empreender, eu não posso ser psicóloga. Meu lugar de psicóloga tá tudo bem, eu entendi, vamos sentar, vamos conversar, não quero que você fique chateada, vamos ver o que dá, mas nunca passando por cima de mim. Né? Aquela questão assim, Yasmin, o cliente tem razão. Gente, não. Acompanha a Isadora aí que a Isadora fala disso direto. Tá? Não é isso. O cliente sempre tem razão. Gente, não. Isso você se valorizar muito, é você se colocar numa situação, muitas das vezes, que você também não vai conseguir sustentar. Porque quando eu tô ali deixando aquele cliente passar por cima de mim, não entender as regras que foram pontuadas desde o início. Isa, todas as regras, tanto na clínica como na psicologia, são regras iniciais. Tá tudo bem para você ser assim? Eu trabalho dessa forma. Tá tudo bem você fechar esse serviço dessa forma? Ok, Yasmin, tá tudo bem. Então a gente lida com a ideia que o quê? Que vamos seguir na ordem do que foi combinado. A psicologia hoje me deixa ser um pouco mais maleável, mas colocando o limite o tempo inteiro. Entendendo que o limite é muito importante, Isa, que eu vou muito ter que falar não para as pessoas. Né? Não, eu não consigo, infelizmente eu não consigo, porque se eu te falo sim, eu me anulo. Se eu te falo sim, eu prejudico a minha empresa. Se eu te falo sim, eu me prejudico como pessoa. Então eu não posso simplesmente colocar as suas questões acima das minhas. Né? Sempre sendo o que, Isa? Abrindo o olho e sabendo que imprevistos acontecem, batendo sempre nessa tecla. Né? Não é ser né? Ah, não, a pessoa tá morrendo no hospital, você não... Gente, claro que não. Isso é lógico, é comum, é realmente ter empatia pela outra pessoa, é o mínimo. Né? Da mesma forma que eu espero que nesse momento eu tenha esse olhar, esse feeling de entender que eu preciso entender meu cliente naquele momento, eu espero que ele também me entenda quando ele estiver nessa mesma situação. Então, a transparência, clareza, a comunicação assertiva meus pontos-chave dentro desse negócio. E eu realmente aprendi na psicologia. Só que, Isa, como psicóloga, eu consigo ali muito bem esse manejo. Mas a terapia me ajudou a ser uma pessoa melhor. A terapia me ajudou a parar de carregar uma bagagem que não é minha. A terapia me mostrou, tipo, Yasmin, o que as pessoas fazem é sobre elas, não é sobre você. Então, hoje em dia, até que eu tenho alguma situação assim, uma situação mais de briga, alguma coisa assim, eu respiro, eu penso 1000 vezes antes de falar qualquer coisa. Porque eu não vou machucar o outro ao ponto de, né, naquele momento eu tô estressada, não organizei meus pensamentos, não tô tranquila comigo mesma, eu vou sair vomitando coisas que não tinha necessidade, sendo que depois eu venho, converso e resolvo. Exato. Vamos sentar, vamos
falar, deixa eu acolher, me escuta. Deixa eu te falar o que aconteceu, deixa eu te escutar também. Os dois pontos que eu já falei com vocês. Gente, comunicação assertiva e escuta ativa. Não tem pra onde correr. Né? Esses dois pontos, se você desenvolver isso muito bem em você, não tem diálogo, é relações. As relações, elas têm que funcionar dessa forma. Né? A gente tem que aprender a ouvir o outro e a gente tem que aprender a se comunicar, que é uma questão. Né? E sim, então, assim, a psicologia me fez, assim, me desenvolver muito, inteligência emocional, tudo. Mas a terapia em si foi o meu mecanismo principal para me ajudar a ser menos reativa, a me ajudar a ter mais percepção ali das coisas, porque eu era uma pessoa muito reativa. O tempo inteiro que a pessoa chegava perto de mim e falava qualquer coisa, eu já queria sair vomitando e eu achava lindo. E assim, eu falo tudo na cara, gente, não. Você não é bem assim. Primeiro que você nem tá sendo ouvido, pra começar. Né? Então, se você acha que naquele momento é o quê? Eu tô tendo autoridade, eu tô me posicionando. Isso não é posicionar, isso é falta de respeito. Né? Aí quando você depois... Aqui, vamos sentar, vamos conversar? E outra coisa, é uma coisa que eu falo muito, Isa, nesse lado, né? Que eu dou mentoria para as psicólogas também, né? Supervisão. E eu falo muito com os meus pacientes. Hoje em dia, a gente tem que escolher com o que a gente vai lidar. A gente tem que selecionar exatamente o que vale nossa energia e o que não. Tá? Então, eu sei que é difícil a gente fazer isso, mas, de novo, vou puxar minha sardinha, façam terapia. Nem tudo merece a nossa energia, né? Não, nem tudo merece a nossa desgaste, energia. Né? Não Exatamente. E é uma coisa muito importante que você falou aí é sobre essa questão de posicionamento, né? Você falar alto, você falar mais alto, você ficar aí gritando com a equipe ou com as outras pessoas, não quer dizer que você é uma autoridade. Você só está faltando com respeito, né? Isso, eu não estou nem respeitando a mim por me colocar naquela situação. Exatamente. Ser uma autoridade, você ter posicionamento, é muito mais sobre ter regras e seguir as regras. E impor as regras para você ir na empresa, né? E isso é uma coisa que não é fácil, é um processo, é construído e deve ser alinhado em equipe para funcionar. Uma pessoa sozinha, ela não consegue criar, manter e seguir a regra do dia a dia. Ela precisa lembrar todos os dias daquelas regras, daquele posicionamento e que aquilo também que aquilo esteja alinhado, né, com a equipe toda dela para tudo fluir. E tudo tem que estar fluindo em comum, porque senão o negócio não flui. Não tem como nenhum negócio seguir. Exatamente. Você tem que se comunicar com a sua equipe. Exatamente. Então você tem que estar isso ali muito bem estruturado, muito bem alinhado. Exatamente o que você falou, construção. Né? É construída uma comunicação. Inicialmente, por exemplo, quando a gente começou a ir na clínica, a gente foi tendo que entender qual que era a sua cultura, da cultura da sua empresa, para a partir disso a gente se adaptar aquilo ali. Né? E é isso. Então, mas nem todo mundo está disposto a isso. Não tá. É isso, porque todo mundo acha que tem que chegar. Tô pagando aluguel. E são formas diferentes, né, Yasmin? Porque uma coisa, por exemplo, eu falo, mulheres fortes às vezes tendem a, ter conflitos. E não conflitos no intuito de briga, não. Eu falo conflitos de... Às vezes você está tão acostumada a resolver problemas que quando acontece uma demanda para você, você já vem logo com uma solução. Exato. E às vezes não era para ter uma solução, às vezes era só para falar sobre aquela demanda para outra pessoa solucionar. Exatamente. E isso pode acabar gerando uma outra demanda, né? E isso é uma construção, isso é com o tempo, isso aí a gente vai alinhando cada dia, né? E isso é um processo, gente. Tem que ter organização na equipe, tem que ter um bom entendimento do seu negócio, um bom entendimento do você. Sim, e leva tempo, gente. Para vocês chegarem nessa construção, vocês também tem que ter paciência com vocês também. Porque nem sempre vocês vão... Porque é aquele negócio, é a sua primeira experiência com aquela vivência. Você vai testando, a partir do momento que você vai testando, você vai ter a percepção do que vai funcionar, do que não vai. E mesmo assim, hoje em dia, né, a gente aí com 5, 6 anos de clínica, eu ainda tenho coisas que eu preciso mudar. Tem coisas que eu preciso... Por quê? Eu preciso acompanhar, eu preciso mudar, melhorar. Enfim, e isso é tudo muito estruturado. Só que a gente tem a séria mania de achar que as coisas são imediatas. A gente quer as coisas para ontem. E a gente não está disposto a passar pelo processo. Bato na tecla aqui dentro do consultório sempre. Terapia leva tempo.
você vive 28 anos errando, fazendo coisa errada, você, né, aí você quer do nada, fiz uma sessão de terapia e resolvi tudo. Não é assim. Infelizmente, o mundo não é um morango, né? Não, a sua construção é essa, né? Então, a sua construção é de anos fazendo a mesma coisa, uma repetição, repetindo um padrão. Hoje você identifica o consumo desses padrões e você fecha ciclos. Inicia outro, iniciando outro. E isso leva tempo, né? Tanto o empreender é do mesmo jeito. A gente vai vivendo as coisas e tendo a percepção de se aquilo ali vai funcionar para minha empresa ou não, né? E aí, essa relação com o público é a mesma coisa. E tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência, porque tem dia que nem a gente se aguenta. Isso, né? exatamente. E a gente tem que entender isso também, porque a gente tem que ser maleável. Tem que ser maleável, mas a gente tem que entender o nosso lugar, né? Só que é isso, né? Igual o que a Isa falou. Tem dias que a gente não tá bem. Só que o outro não tem culpa da gente não tá bem. Exatamente. Então, reconheça que naquele momento você não é a mesma pessoa que está passando por um dia difícil. Não trate um cliente mal, não trate um paciente mal, não trate um amigo mal, porque você não pode simplesmente pegar suas frustrações e jogar no outro. Isso não vai te trazer benefício nenhum. Autoconhecimento. A partir desse momento que eu tenho percepção, eu me acolhi, eu entendi que aquela dor ali é minha, não é do outro, vida que segue. Yasmin, mas é tão fácil assim? Construção. Desde no início eu acabei de falar com vocês, no início eu não era assim. E eu comecei a entender na terapia, a psicologia, obviamente, a graduação me ajudou muito nisso também, né? De ter essa percepção de que eu precisava estar nesse lugar, de parar de achar que tudo era sobre mim, tudo era pessoal, e eu precisava ser reativa, gritar, xingar os outros, achando que estava todo mundo achando aquilo ali o máximo, né? E não estava. Então, por isso que eu falo, desenvolvendo o autoconhecimento, ele tem várias ramificações. Então, a gente precisa trabalhar nesse lado da gente, né? Conhecer a si a partir dessas outras coisas, esses outros olhares, né? Digamos assim. Isso é importante. Isso é um ponto, assim, muito importante. Gente, só façam terapia. Sejam bons seres humanos e assim serão bons empreendedores, bons empresários. E tudo vai dar certo. Só façam, né? Algumas pessoas tinham mandado umas mensagens aqui. Deixa eu até dar uma olhada. Pessoal, vocês estão gostando da live? Vocês têm alguma pergunta para nós? Aproveita que a nossa Psi está aqui. Isso, gente. Aproveita. Manda pergunta. Também minha turminha aí já, ó. Rodrigo falou que contrato sempre, tá, Yasmin? Não pode esquecer. Viu, gente? Não errem. Façam contrato. Tanto de casa faz milagre? Faz. Tem que fazer. Tudo pode, mas nem tudo convém, realmente. Isso, essa frase é maravilhosa. Exatamente. E muitos elogios para nossa Psi. Ai, gente, mas é isso, né? É sobre isso. Empreender realmente é uma construção, o autoconhecimento, ele é uma construção, né? A gente vai aprendendo tudo no dia a dia, ninguém nasce sabendo, ninguém é o melhor empresário, o melhor empreendedor todo dia, ninguém já nasceu se conhecendo. Você tem que estar disposto a ser melhor a cada dia, você tem que estar disposto a se conhecer cada dia mais, entender, né, o que você está errando ou errou e estar aberto à mudança. Se você não consegue sozinho, procure ajuda, pessoas que vão te ajudar. Tanto na empresa quanto na ajuda para o seu pessoal mesmo, o seu interno. Que às vezes o seu interno também pode estar abalado, né? Eu acho importante lembrar disso. Você tem alguma coisa para acrescentar, Yasmin, para nós? Sim, eu acho que é isso. E só pontuar a questão, quando a gente está trazendo a questão do autoconhecimento, o autoconhecimento é para a vida inteira, tá, gente? Agregando isso o tempo inteiro. Não é um processo que vai e acaba. Pelo contrário, né? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, as coisas vão acontecendo. E a gente vai ter que ter essa percepção ali de mudança. Né? Então, realmente é uma palavra que a gente usou para vocês, construção, mas é uma construção contínua. Ela vai ser sempre para a vida de vocês pro resto da vida, tá? Então, quando a gente fala sobre esse lado, assim, de se entender no olhar do empreender,
primeiro você precisa estar nesse lugar de prioridade, nesse ponto de prioridade, de se olhar, de entender o que você quer passar para o outro. E a partir disso, você tem que ter esse manejo, essa percepção de como que vai ser, né? Esse contato com o outro mesmo, o que você vai, né, doar para aquela outra pessoa. Quando eu falo sobre a gente estar forte emocionalmente, é exatamente para quando acontecer um passo que eu contei para vocês aí no início da live, que a gente possa entender que o outro está doando o que ele tem. É exatamente isso. Aquela pessoa, quando ela se posiciona, ela ameaça a gente ali no WhatsApp, ela trouxe que ela iria fazer, né? Que ela iria, né, expor a gente da forma errada e mentirosa ainda, mas a intenção dela desde o início a gente já tinha tido essa percepção, certo? Eu poderia ter seguido pelo medo, eu poderia ter seguido, deixa pra lá, né? Vamos deixar. E não, eu entendi que eu preciso respeitar a minha empresa. A minha empresa só funciona porque hoje eu tenho um olhar de que eu preciso entender que eu ofereço um serviço de qualidade, né? Exatamente o que eu cobro é o que eu ofereço, é o que eu entrego. Eu não entrego só a máquina no dia aplicando, eu entrego o meu atendimento desde o WhatsApp até a hora que ele acaba, né, que ele tem um resultado. Isso é uma coisa que a gente preza desde sempre. Eu, Carol, a Malu, Yara, Ana Flávia, todo mundo, a gente preza pelo bom atendimento, porque hoje, infelizmente, temos um déficit muito grande de bom atendimento nos lugares. Né? Então, e eu garanto que esse é o nosso diferencial. Tá? Mas eu tenho que entender que certas pessoas vão aparecer na nossa vida dessa forma. Né? Dessa forma, como fosse testar a gente, né? Ver como que a gente vai lidar com certas situações. Então, é isso. Né? Eu preciso entender, ter esse olhar realmente o tempo inteiro de respeito, de entendimento sobre o que eu tô, né? O que eu estou oferecendo. E a gente só desconstruiu isso, a gente só construiu isso, eu como psicóloga e eu como, né, como empreendedora e as minhas sócias também, porque a gente começou a entender que o valor da gente é exatamente isso. Eu preciso entender, não é só 50%, Isa. Não é isso. Não. É muita coisa por trás disso. Entende? Então, mas tudo bem, mas a minha construção, ela depende desse comportamento que eu tenho, desse direcionamento que eu tenho dado, dessa transparência que eu tenho dado na minha vida. E eu ofereço qualidade para isso. Eu ofereço qualidade na terapia, eu ofereço qualidade como empresária mesmo na clínica. É a mesma coisa no reajuste. Hoje a gente tem medo do reajuste porque a gente fica com medo do outro ir mais barato. Né? E é isso. Mas tá tudo bem, vai ter público mais barato, vai ter público que eu pago também pro valor que eu tenho. Né? Então é isso. Então é nesse ponto que eu bato até com vocês, gente. Entendam isso, né? Olhar para você, se respeitar, cuidar mais de você, entender os limites, vai te fazer ter esse lugar de mais autoridade mesmo na sua empresa, né? Nos impasses mesmo que acontecer, porque vão acontecer. Né? Trabalhar com o público, a gente está diferente. A gente tem impasse com família, a gente tem impasse com relacionamento, ele não vai ter com pessoas extremamente diferentes, que a gente não tem conhecimento sobre criação, sobre tudo. Então vão acontecer. Mas é mais importante a gente deixar a bagagem de cada um carregar a sua. Né? E eu espero que a sua esteja vazia, né? Dessas questões que possam te engatilhar. Né? Porque pode acontecer isso também. A gente realmente ser engatilhado em certos momentos. Tu gosta de mesmo só, Yasmin? No dia que nós não estamos bem e tudo mais, é uma palavrinha que a pessoa fala, eu já trouxe aquilo ali como uma bomba pra mim. Né? Então, assim, por isso que é importante eu olhar pra dentro de mim e entender quais são as minhas questões que eu preciso trabalhar. Quais são o que eu preciso mudar para estar nesse lugar, já que eu escolhi estar. Porque, como foi ideia que você vai empreender, você escolheu empreender. Exatamente. Se você escolheu, arque com suas decisões. Seja adulto, seja maduro. Exatamente. E arque com isso. Sim. Né? Então, Exatamente. seja bom no que você está fazendo. É o mínimo, né, que a gente espera quando a gente contrata um serviço, independente de qual seja, né? Que a pessoa esteja preparada para aquilo. Né? Mas é isso, Isa. Eu acho que a gente pontuou bem algumas questões, assim, algumas palavras-chave também que a gente trouxe nessa questão, né, do desenvolvimento. A terapia ela vai para além, né, dessas palavras, ela é muita coisa, ela é muito movimento. Por isso que a gente tem falado aqui que é importante vocês investirem nesse lado, né, de vocês, para que vocês possam... E assim, gente, eu e a Alice, a gente está falando muito sobre o empreender, porque é o tema da live. Mas o autoconhecimento é para a vida de vocês. É para a vida pessoal de vocês, é para que as coisas se desenvolvam. Né? Se você é CLT, você também precisa trabalhar em grupo, você precisa entender o seu patrão, você precisa estar naquele lugar. Né? Se você tem uma família que às vezes tem muitas questões, você também precisa estar bem com você também para que aquilo não te afete. Então, tudo que a gente tem trazido aqui na live, ela vai funcionar em todas as ramificações de sua vida.
né? Nos seus relacionamentos, na sua família, no trabalho, no lazer, em tudo que você se propõe a ser como humano, né? Então, não é só para empreender, né? Só para o empregado, digamos assim. Né? É para tudo, no geral. Né? Para nossas relações continuem fluindo, para que as coisas continuem indo bem. Escuta e conversa, aprender a falar, aprender a conversar, aprender a se expressar. Entender que esses impasses eles vão acontecer em todos os momentos da nossa vida e às vezes até em outras questões também. É importante, né? Aprender a se comunicar é a chave, né? Exato. É a chave. Autoconhecimento e comunicação. Eu acho que deveria ter sido até o tema, né? Porque são as coisas mais importantes. Sim. E é isso, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tudo certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que ficou tudo muito bem pontuado, muito bem claro. E deu para aprender muita coisa aqui na live. Eu vou deixar a live salva aqui no perfil também, caso vocês tenham interesse em rever aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida também sobre gestão ou psicologia, sobre empreendedorismo, a gente está aqui, tá? Eu vou deixar o perfil da Yasmin, vou colocar ele aqui de novo depois. E é só entrar em contato com a gente está disponível aqui para conversar com vocês, tirar as dúvidas de vocês. E é isso, né? Vamos finalizar agora e depois a gente vai ficar aqui disponível para conversar um pouquinho com vocês, tá? Yasmin, queria te agradecer por você ter topado esse convite. Eu sei que sua agenda é super ocupada, né? Porque psicóloga, dona de uma empresa, de outra clínica, eu sei que a agenda aí é bem turbulenta. Mas fiquei muito feliz por você ter aceitado e queria te agradecer de coração por todo o conhecimento que você pôde passar aqui pra gente. Tenho certeza que ajudou muita gente. Gente, obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição, Isa. Você sabe que eu, né, tudo que possa agregar e fazer a gente crescer como pessoa, eu estou disposta a estar aqui nesse lugar, porque eu vivo isso, né, dentro do consultório. Então, eu que agradeço o convite, a oportunidade, obrigada a todo mundo que tá aí, né, e que eu puder agregar, né, meu direct está à disposição, né, se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa. Estamos aí à disposição para, né, o que precisar. É isso. E é o que você tinha falado. É para que a gente possa desenvolver e ser pessoas melhores, que eu acho que é isso que o mundo está precisando, né? A gente está precisando se desenvolver, né? Ter um gerenciamento aí de estresse, tomar as decisões conscientes. Então é isso. A nossa vivência é essa, né? Estar com essas questões e aprender a lidar com elas. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, viu? É isso. Gente, pessoal, tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Deus também.